Meus amados e queridos irmãos e irmãs, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos a este canal. A paz do Senhor aos nossos corações. É um prazer compartilhar a palavra do Senhor na noite de hoje. Abra sua Bíblia neste domingo à noite, dia 23 de agosto, para ler 2 Coríntios, capítulo 4, de 7 a 18. Vejam, queridos, a vida é de fato uma caixinha de surpresa. Algumas dessas surpresas são bastante agradáveis, nos fazem muito bem, nos alegram, nos satisfazem. Já outras são desagradáveis, entristecem, nos causam muitos males. As pessoas se posicionam das mais variadas maneiras para encarar os mais variados fatos ou episódios. Eu quero citar pelo menos 3 desses posicionamentos. Primeiro, pessimismo. As pessoas pessimistas são aquelas cuja autoimagem está lá embaixo e que veem todas as coisas sempre pelo lado negativo, pelo lado ruim, pelo lado já derrotado. Por exemplo, geralmente para o pessimista nada vai dar certo, eles não vão conseguir, a coisa não vai andar, a porta não se abrirá. Para eles, uma simples nuvem é um sinal de tempestade, de vendaval, de tufão. Entre os pessimistas, há os que choram com extrema facilidade ante a mínima dor. Entre os pessimistas, há os que entram em crise profunda ante o menor sinal de um problema, um vislumbre de adversidade. Entre os pessimistas, há os que se prostram, ficam arrasados, se deprimem ante as contrariedades da vida no seu dia a dia. O segundo posicionamento é o inverso, é o otimismo. E aí, os otimistas são aquelas pessoas cuja autoestima está lá em cima. Vem todas as coisas sempre pelo lado positivo, lado bom, sempre pelo lado vitorioso. Por exemplo, para os otimistas, tudo vai dar certo, eles vão conseguir, a coisa vai andar, a porta vai se abrir e uma brisa é sinal de abundante e torrencial chuva. Entre os otimistas, não há dor, não há choro, não há problemas, não há lutas, não há adversidades. Os otimistas chegam a passar a imagem de uma certa irresponsabilidade, uma vez que eles encaram tudo e todos sempre para cima, sempre de modo positivo, estão sempre bem com a vida. Um terceiro posicionamento é o realismo. E aí, os realistas são pessoas com o que a gente chama de pés no chão e buscam sempre um equilíbrio nas coisas da vida. Para os realistas, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, nem tanto ao mar, nem tanto à praia. Para eles, as coisas da vida podem ou não dar certo. Eles podem ou não conseguir. As coisas podem ou não andar. A porta pode ou não se abrir. Uma brisa é uma brisa. Pode ou não vir a ser uma chuva. Para os realistas, a dor dói. Leva ao choro. Mas não ao desespero, porque para eles, isso é parte da vida. Para os realistas, os problemas, os lutos, as perdas, as adversidades são sentidas, mas via de regra, isso não os leva a crises profundas, nem sempre, ou não necessariamente, os deprime, pois tudo faz parte da vida. Quando nós pensamos ou falamos em encarar a vida a partir do crer e do confiar em Jesus Cristo, nosso Senhor, único e suficiente Salvador, esses 3 posicionamentos são com muita frequência vistos na vida de fé. Queridos, nós temos crentes, servos de Deus, sinceros, verdadeiros, mas pessimistas. Para eles, você pode orar, jejuar, ter a vida piedosa que você quiser. Mas o Golias é sempre mais forte. Os muros de Jericó sempre mais altos. O Rio Jordão sempre largo demais. E o Mar Vermelho grande e profundo demais. Nós temos servos de Deus que são verdadeiros crentes, mas são otimistas. Para eles, uma simples enculturação resolve e responde tudo. Para eles, não tem Golias, não tem muro, não tem rio, não tem mar. Eles levam a vida cristã como se não houvera luta, inimigo, carne e muito menos mundo. Tudo é festa, tudo é alegria, tudo é glórias a Deus. Aleluia, louvado seja o Senhor. Na igreja de Corinto, Paulo encontra crentes mais ou menos assim posicionados e os exorta. Na igreja de Corinto, Paulo encontra crentes se relacionando mais ou menos assim com Deus e escreve, exortando-os a mudarem de vida. Quando nós falamos ou pensamos sobre a fé, sobre a vida diária, piedosa com Deus,
nós não podemos ser, primeiro, pessimistas, porque a graça de Deus porque afinal, temos a graça de Deus. Deus é todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, Senhor absoluto do tempo, do espaço, da vida, das coisas e dos fatos. Também não podemos ser otimistas, porque afinal de contas, mesmo sendo Deus tudo isso, todo-poderoso, Criador do céu e da terra, Senhor absoluto do tempo, do espaço, da vida, das coisas e dos fatos, ele tem seu tempo que não é o nosso. Seu jeito de fazer as coisas acontecerem ou não, que é diferente da nossa. Ele é soberano e aí faz se quiser, quando quiser, porque quer, do jeito que quiser. Diante desses fatos, só nos resta encarar a vida, já que não podemos fugir disso, de uma maneira equilibrada, sadia, ponderada e principalmente bíblica. Para isso, e para que isso ocorra, o texto de Paulo aos Coríntios nos ajudará a ter uma visão correta da vida, das suas contingências, que deve nos levar a termos pelo menos 3 posicionamentos. Primeiro, eliminar o desânimo. Olhem para o versículo de número 16. Paulo diz assim: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Percebamos, queridos, que Paulo não elimina da vida cristã a possibilidade de passarmos por problemas, lutas ou contrariedades, tanto que ele até emprega vocábulos que mostram tais situações. Olhem para o verso 8. Ele fala de 2 coisas. Em tudo somos atribulados e perplexos. Olha para o verso 9. De novo 2 coisas. Atribulados e abatidos. Olha o 10. Levando no corpo o morrer de Jesus. O 15. Porque todas as coisas existem. Todas as coisas existem. Boas e ruins. Mas vejam, no final de uma certa lista que ele faz, o apóstolo faz o seguinte comentário no verso 16. Não desanimamos. Paulo não é nem pessimista, nem otimista. De um lado, ele admite o problema, mas ele não entra em crise, ele não se deprime, ele não se frustra, nem se sente derrotado. Por outro lado, ele não deixa de admitir o problema ou a luta. Ao contrário, de novo o verso 15, ele diz: todas as coisas existem. A exortação do apóstolo Paulo é não desanimar. Por quê? Porque o desanimado se sente derrotado. O desanimado se sente sem forças para reagir, para continuar. Porque o desanimado, ele se entrega, ele simplesmente deixa a coisa estar para ver como vai ficar. Então, primeiro, não desanimemos, diz Paulo. Para enfrentar as contingências da vida, não desanimemos. Segundo, o texto de Paulo aos Coríntios nos ajuda a ter uma visão correta da vida e das suas contingências, que nos levará a mais um posicionamento: superar qualquer tipo de sofrimento. Notemos no texto que para cada aparente derrota há uma vitória. Para cada problema, uma solução. Para cada mal, uma cura. Para cada fato ruim, um bom. Para cada aperto, uma saída. Olhem o verso 8. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ele diz: somos atribulados em tudo, mas não angustiados. Verso 8. Perplexos, porém não desanimados. 9. Perseguidos, porém não desamparados. Ainda o 9. Abatidos, porém não destruídos. Olha o 11. Nós, que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Morte e vida. Tenhamos muito fortemente em nossos corações essa verdade. É possível, sim, não otimista, mas realista e, biblicamente falando, superar qualquer tipo de sofrimento por pelo menos 3 razões significativas. Primeiro, não há sofrimento nosso maior do que o que Jesus sofreu por nós e em nosso lugar. Segundo, não há sofrimento nosso capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vai lá para Hebreus capítulo 8. Veja lá do 31 ao 39. Paulo afirma isso. Terceiro, não há sofrimento nosso que o Espírito Santo
não seja absolutamente capaz e dinâmico de nos consolar e de nos confortar. Terceiro, o texto de Paulo aos Coríntios nos ajuda a ter uma visão correta da vida e de suas contingências, que nos levará a pelo menos um posicionamento. Olha o verso 17. Tornar leve e momentânea as tribulações. No 18, Paulo completa a ideia da momentaneidade das nossas tribulações, empregando o vocábulo temporais. E o que devemos notar é que o apóstolo não descarta e nem desconsidera a realidade das tribulações, muito pelo contrário, ele as admite. Aliás, tanto as admite que ele sentencia a sua momentaneidade a partir da nossa visão dos fatos da vida. O apóstolo, na verdade, quer dizer mais ou menos o seguinte: olha, toda luta na nossa vida, por maior que seja, é temporal, é momentânea e passageira. Por quê? Porque nós somos temporais, momentâneos e passageiros. Segundo, todo problema na nossa vida, por mais complicado, embaraçado que seja, é temporal, é momentâneo e passageiro. Porque nós somos, de novo, temporais, momentâneos e passageiros. Outra coisa, toda adversidade ou contrariedade na vida, por mais prejuízos que possam nos trazer e causar, é temporal, é momentâneo, é passageiro. A vida com Jesus é que é eterna. O céu com Cristo é que é eterno. A ressurreição e a consequente vitória definitiva sobre a morte é que é eterna. As delícias do céu com Cristo são eternas. Caminhar nas ruas de ouro, ver o mar de cristal, como diz Apocalipse, é eterno. Quero encerrar com a seguinte pergunta: como nós temos encarado a vida? Os fatos da vida? Como temos visto a vida com as suas contingências? Somos pessimistas? Nada vai dar certo? Tudo vai dar errado? Não vamos sair dessa? Vai acabar tudo? Ou somos otimistas? Tudo vai dar certo. Não tem mais problema. Acabou. Propõe biblicamente a realidade. E aí, 3 princípios. Elimine o desânimo. O desânimo nunca é bom, nunca é vitorioso, nunca traz nada de bom para ninguém. Não seja pessimista, nem tanto otimista. Realista. Elimine o desânimo. Segundo, supere qualquer sofrimento. Nenhum sofrimento que a gente tem hoje é eterno. Ele é temporário. Vai passar. Pode durar um dia, uma semana, pode durar um mês, pode durar um ano, mas ele passa. O que é eterno é a vida com Cristo. E aí a gente precisa tornar leve e momentânea as tribulações, lembrando que com Cristo a vida é eterna. A dor passa, dói aqui, mas ela passa. A tribulação dói aqui, mas ela passa. A vida com Cristo é eterna. Que o Espírito de Deus acrescente ao seu coração a graça, o consolo, o conforto que você precisa para enfrentar essa tribulação, eliminando o seu desânimo. Esse desânimo, de novo, não vai te trazer vitória nenhuma, não vai te fazer bem. Muito pelo contrário. Supere a dificuldade, supere o sofrimento. Nenhum sofrimento que você tenha é maior do que o que Cristo teve por você e por mim. Torne leve e momentânea a sua tribulação. A vida é eterna com Cristo. Ela é eterna. Esse momento complicado, não. A vida é eterna com Cristo. Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor. Um beijo. Tchau, gente!